Pronto. Pronto. Agora, gente, bom dia, primeiramente. É muito bom estar aqui com vocês. Sábado de manhã falando sobre datas análise. Acho um número expressivo para um sábado de manhã. Bem legal aqui ver uma quantidade de pessoas razoável interessadas sobre a das análises. Para quem não sabe, a das análises é uma das psicoterapias existenciais, a primeira psicoterapia existencial criada por um cara chamado Binswanger, que eu vou falar mais à frente sobre ele. Então, a das análises tem esse privilégio dentro das psicoterapias existenciais de ter sido a primeira, e vem em desenvolvimento até hoje. Você tem escolas de das análises que se formam a partir desse pensamento, dessa maneira de fazer clínica, que surge principalmente de Heidegger, né? O termo Dasein é um termo de Heidegger, analítica do Dasein, enfim, a das análises pega esse termo emprestado para poder pensar em um tipo de psicoterapia existencial, um tipo de psicoterapia que vá levar em conta questões existenciais dessa existência humana que Heidegger coloca como Dasein, ou seja, uma existência humana sem uma determinação prévia e aberta nos sentidos e significados do mundo, nessa rede referencial de sentidos e significados que a pessoa vai se construindo, e sem uma entidade interior que a comande, uma entidade, uma subjetividade interior que execute as ações por ela. Então, a ideia das análises, assim, de forma bem breve e sucinta, a das análises era muito mais extensa, tem autores, inclusive, estamos até na semana que vem começando a nossa formação em das análises, tá bem interessante. Inclusive, hoje eu vou até apresentar um pouquinho de algumas coisas que eu estou pensando na aula sobre o Felipe Binswanger, aqui não falar dele, vou falar de algumas coisinhas que eu trabalho, até porque para mim é um autor muito caro. Então, qual é o caminho da aula de hoje? A gente vai falar sobre história de vida, porque quando a gente fala sobre história de vida na psicologia, e pela nossa carga da psicologia, a gente sempre entra numa questão, sempre não, mas boa parte é uma compreensão meio causalista, causa e efeito. E existe, às vezes, uma certa máxima que, ao meu ver, que é um mito, né? A fenomenologia existencial, as abordagens fenomenológicas não trabalham com história de vida, não trabalham, é sempre aquilo que está acontecendo. Não é bem por aí. Acho que a gente precisa tomar cuidado. A gente trabalha assim com história de vida, a história de vida é fundamental. Agora a questão é como a gente vai entender essa história de vida do paciente que chega à clínica. Então, esse seminário foi pensado até no meu Instagram, eu coloquei um vídeo outro dia sobre isso, porque há, ao meu ver, muitos equívocos ao pensar a prática clínica em fenomenologia existencial. Uma dessas não considera a história de vida, não é bem assim. A gente não pode descartar a história de vida da pessoa. Até porque, para entender quem está na nossa frente, a gente precisa saber a história de vida dela. Então, a ideia hoje é trazer um pouco do que eu venho pensando sobre isso, até para ajudar aqui, seja quem está sendo estudante e está conhecendo agora das análises, seja quem tem interesse nas das análises, quer começar a prática clínica, ou seja, quem trabalha com das análises também e que, de alguma maneira, quer aqui incrementar a sua prática clínica. Se vocês puderem também no chat colocar aqui, só para eu saber, quem trabalha com das análises, quem quer trabalhar, se vocês puderem colocando, eu vou lendo. Quem puder, eu agradeço. E no final, gente, eu prefiro responder no final as perguntas, mas algumas às vezes eu passo e respondo. Se vocês puderem no final, a gente poder debater um pouquinho. Sempre é bom ter essa troca no final. Então, vão guardando aí, porque essa é uma apresentação que não é completa, nunca é completa, e ela só vai fazer sentido com as trocas que a gente fizer aqui no final da apresentação. Pois bem, como pensar a história de vida? Essa é a primeira coisa que que eu vou querer trabalhar com vocês aqui. Por quê? Como eu falei com vocês, a história de vida é um tema caro para a psicologia no geral. Não só a psicologia, a sociologia, enfim, outras áreas de conhecimento também. Mas dentro da psicologia ela é muito cara. Até porque a gente está falando de uma área que estuda isso que é o ser humano. Então, a história de vida ela é muito cara para perspectivas que vão trabalhar com o ser humano. Até porque a história de vida de cada pessoa é singular. A história de vida de cada pessoa ela é esse encontro entre a singularidade dela
e esse contexto social em que ela vive. Não dá para dissociar a pessoa, tirar a pessoa do contexto cultural, e não dá para entender a história de vida dela fora do contexto dela. Não dá, por exemplo, para comparar a história de vida, por exemplo, de alguém que nasce na Europa, uma Alemanha, que é um país que tem um certo IDH, tem uma certa cultura e tradição, e também comparar, por exemplo, com uma comunidade quilombola aqui no Brasil, que tem toda um olhar sobre ela, um olhar social. A gente sabe que há no Brasil, infelizmente, uma questão racial muito forte, há uma questão, a gente tem muitos preconceitos, então não dá para olhar da mesma maneira. Tanto que a psicologia foi muito questionada e ainda hoje é nesse sentido. Como é que você vai querer universalizar algumas coisas, sendo que as pessoas são diferentes? Como eu sei que aquilo que eu estou dizendo ali, de determinada pessoa, não é uma variação humana dentro de um contexto cultural, não é universal, né? Como é que eu vou universalizar isso? Até porque boa parte das pesquisas são feitas lá nos Estados Unidos e Europa. A gente tem um poder econômico maior dessa região do mundo, então muitas das pesquisas tomam como modelo o homem branco europeu ou dos Estados Unidos. E muitos desses construtos, muito do que é construído não se aplica aqui totalmente à nossa realidade da América do Sul, quanto nordestinos, nortistas, sudeste, acho que é sudestinos, sulistas. Então, assim, a gente não tem como comparar. E como é que a gente vai ver as diferenças? Justamente vendo a história de vida de cada um, as experiências que cada pessoa passa, o contexto em que ela vive, as crenças que ela tem, tudo isso é fruto do contexto cultural em que ela vive. Então, essa é um grande problema que a gente encontra na psicologia e na psicologia do desenvolvimento, por exemplo. Por quê? Porque a psicologia, boa parte dela, costuma pensar a história de vida de uma maneira linear. Então, nessa figura daqui, vocês estão vendo uma linear em que há a infância, a adolescência, trabalho, vida adulta, e depois tem os idosos, a velhice. Então, é uma perspectiva de vida linear e que traz problemas. Vou dar um exemplo de uma ideia, por exemplo, que é problemática. Como caracterizar a adolescência? A adolescência, ela, se você durante muito tempo pensou-se a adolescência como esse período entre o mercado de trabalho e a formação. Você não é nem criança e nem adulto. E só que isso traz um problema. Por quê? Porque a gente tem muitas comunidades no Brasil em que criança já começa a trabalhar e não tem acesso à escola. Então, ela não é adolescente. Então, assim, como é que eu vou pegar uma ideia de adolescência da pessoa que está na escola entrando no mercado de trabalho, se preparando para entrar no mercado de trabalho da faculdade, sendo que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas crianças que, por uma questão do Estado mesmo brasileiro, que falha na educação dessas crianças, historicamente, ela não está na escola, está trabalhando, e muitas vezes trabalhando em empregos que afrontam a dignidade e os direitos humanos dela. Não é à toa que a gente teve agora na região Yanomami, você teve crianças de 10, 12 anos, meninas que estavam sendo prostituídas para garimpeiros. Então, essa menina não é adolescente, então cria-se um problema na psicologia do desenvolvimento, porque você universalizar fases, dizer o que cada fase tem característica, é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, eu dizer que todos os adolescentes vão passar por uma crise, a crise na adolescência. O que é essa crise na adolescência? Se eu pensar, por exemplo, na realidade de que há uma adolescência em que a criança vai, esse período da adolescência, em que a pessoa ela vai entrar na sexualidade, vai ter uma escola, vai ter tudo bonitinho assim, como deveria ser uma vida digna, é nesse contexto que se pensa a crise na adolescência a maioria das vezes. Porém, como é que eu vou pensar a crise da adolescência, por exemplo, dessa menina de 12 anos que foi encontrada, foi prostituída para garimpeiros e que teve a dignidade da vida dela totalmente tirada. Assim, a gente está falando de uma violação grave dos direitos humanos. Então, assim, será que dá para falar em crise da mesma coisa que eu falo de alguns estudos? Não, é extremamente complicado. Então, a psicologia tem um problema em pensar o desenvolvimento de maneira linear. E isso expressa em alguns paradigmas e concepções que ela traz na sua história. O primeiro, assim, que a gente pode pensar até no Freud, apesar do Freud ter mudado a teoria do trauma,
A teoria do trauma do Freud, ela mudou muito. Hoje até essa ideia de um evento traumático no passado é questionável. Um evento que aconteceu e moldou a vida da pessoa. Essa era a hipótese do Freud lá no começo. A gente pensa na psicanálise. Qual era a ideia dele? Olha, ocorreu um evento traumático no passado e esse evento traumático aqui foi a causa da neurose. Tanto que qual era a primeira ideia de Freud quando ele cria a psicanálise? É reconstituir o evento passado que eu resolva essa situação da pessoa. Essa foi a primeira ideia dele, como eu disse, ele mudou depois muito isso, tanto que ele abandona, por exemplo, a hipnose porque ele vê que a pessoa relembrava, tinha aquele período catártico, mas depois a pessoa voltava com o mesmo comportamento que ele achava que estava resolvido. Então, isso por si só não resolve, mas essa é a primeira ideia, é uma ideia que passa muito para vários olhares que a psicologia tem sobre a história de vida. É o seguinte, eu vou olhar para o passado, porque no passado está aquele evento que causou o trauma. Bem uma influência da teoria do trauma freudiana mesmo, há um evento traumático ali. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso reconstituir para poder resolver esse sintoma aqui que está no presente. Vocês veem que é uma perspectiva linear de causa e efeito. Você está entendendo? Para pensar dessa maneira, tem um problema grande. Qual é? Eu vou ter que negar tudo o que aconteceu com a pessoa, desde o momento que eu estou atendendo ela até que aconteceu aquele evento. Então, é como se não tivesse acontecido mais nada. Só aquilo ali moldou ela. Então, é uma relação linear que é muito difícil de você manter. Tanto, como eu disse, a psicanálise, ela mudou, não trabalha assim, o Freud, o próprio Lacan, enfim, eles foram mudando essa concepção de que não necessariamente você vai tentar reconstituir eventos traumáticos para poder resolver um sintoma do presente. É engraçado hoje, né, que até algumas pseudopsicologias tentam trabalhar com essa noção de sentido, a gente tem que, até você vê muitas páginas, assim, que, por exemplo, isso foi um trauma do passado que tem que ser resolvido. Essa ideia é muito forte na sociedade. É interessante, as pessoas, às vezes, elas chegam para ser atendidas e dizem assim, não, mas não aconteceu nada que eu me lembre comigo no passado. Por que a pessoa fala isso? Porque, dentro das ideias que são difundidas da psicologia, há essa teoria do trauma muito forte, de que há algo no passado, um evento que aconteceu que causou isso. A gente sabe que, na maioria das situações, isso aqui não tem muita lógica. Há eventos que são marcantes? Tem, mas você atribuir a esse evento totalmente a ele, isso aqui, é uma relação causalista muito difícil de manter. Outra concepção também, porque a psicologia, a partir do Freud, a partir da própria modernidade, onde que você constitui a ideia de infância, quem quiser dar uma olhadinha disso, tem um livro clássico, né, que é a História da Criança na Família, do Philippe Arrier, mas a infância, ela é algo novo em termos históricos. A infância, ela vem do surgimento do capitalismo moderno, em que você pensa que é uma fase de vida. Antes do capitalismo moderno, principalmente nas sociedades europeias, você não tinha essa noção de infância. Até porque, por exemplo, você tinha tanto nas famílias feudais, quanto nas famílias de servos e camponeses, tanto no de nobres, reis, desde muito cedo, as crianças eram vistas como pequenos adultos, pequenas adultas. Por quê? Porque a expectativa de vida era muito pequena, então não se tinha essa atenção para a infância. O que acontece? Na passagem da modernidade, outro autor também faz essa discussão bem interessante, é o Foucault, na passagem para a modernidade, em que a gente há uma mudança de mundo, o surgimento do capitalismo moderno, a ideia de que você tem que preparar pessoas para o mercado de trabalho. Se a gente tem que preparar pessoas para o mercado de trabalho, a gente tem que cuidar de uma fase específica da vida. Começa a surgir uma série de saberes disciplinares para cuidar dessa fase da vida, que é a infância e adolescência. Surge, por exemplo, as escolas, a educação do jeito que a gente conhece hoje. Por quê? Porque você pega a Idade Média na Europa, a gente está falando de Europa, a gente está falando de América do Sul, não. Você pega a Idade Média na Europa, e você não tinha a educação como é pensada hoje. Então, a partir do momento que você pensa-se essa fase de vida, que é a infância, você aumenta a expectativa de vida. Então, hoje a gente chega, por exemplo, a 70 e poucos anos do Brasil, então aumentou muito. Era muito difícil antes você ter uma pessoa passando de 40 anos, há um tempo atrás da humanidade. Então, a gente aumentou a expectativa de vida, a gente muda o mundo do trabalho,
a gente especializa as pessoas no mundo do trabalho, isso é uma mudança no capitalismo, a especialização no mundo do trabalho, se há essa especialização, a gente precisa formar as pessoas para serem especialistas. Então, nesse sentido, há uma fase da vida privilegiada que é a infância. Então, quando você cria uma série de saberes, a psicologia entra depois, vai lá com Wundt e companhia. E a psicologia começa a pensar nessa fase de maneira privilegiada, e de certa forma, não vou dizer que ela não tenha lógica, tem sentido, mas ela começa a atribuir à infância o comportamento adulto. Isso tem uma série de coisas, tanto que interessante, se vocês quiserem ver os desdobramentos disso, leiam sobre higienismo no Brasil, que isso vai ter vários desdobramentos, inclusive ideias como racismo científico, vão pegar essa ideia, enfim, eu não vou adentrar aqui, mas só historicamente vendo os desdobramentos que essa ideia tomou. Então, a ideia da psicologia é, na infância, a pessoa se forma. Se na infância a pessoa se forma, ela vai estruturando o que vai se chamar de personalidade. Então, por exemplo, isso aqui que eu botei nesse slide é uma teoria desenvolvimental que os estilos parentais. Qual é a ideia dessa teoria? A forma como a criança foi criada pela família, uma instituição também pensada no mundo de hoje, a família não é algo natural, principalmente esse modelo de família que a gente tem hoje, socialmente falando, de que, olha, mãe, pai, filho, isso não é algo natural, porque nem sempre na história da humanidade, e há sociedades que não se funciona exatamente assim, só tomando, mas a psicologia, ela às vezes entra muitas vezes naturalizando esse tipo de família, mas vai dizer assim, olha, a família é o lugar privilegiado e aquilo que é feito na infância pela família, os estilos parentais vão influenciar, vão causar um tipo de personalidade. Isso é uma ideia também que vai surgir na psicologia, a psicologia do desenvolvimento, enfim, hoje tem, por exemplo, muitos estudos sobre estilos parentais, falando disso, olha, o tipo de que a pessoa tem determina o tipo de personalidade dela, o que é um problema, porque a gente sabe que família não é natural, como eu falei para vocês, não, a família do jeito que se coloca, às vezes, pai, mãe, enfim, não é. Você tem sociedades, por exemplo, que não tem essa noção de pai e mãe, aquela criança que nasce, ela é muito mais pertencente, filiada a uma comunidade, não necessariamente a um casal, seja ele qual for, né? Porque hoje, pelo menos, a psicologia se abre mais para que não existe só homem e mulher, existem outros casais, existem crianças criadas com vó, existem crianças que são criadas por dois pais, crianças que são criadas por duas mães, existe a mãe solo. Então, se você for falar no Brasil o que é a família tradicional brasileira, geralmente é a mãe solo criando dos filhos. Essa é a maioria das famílias brasileiras são constituídas por mães, famílias monoparentais, de mães que cuidam dos filhos. Então, a psicologia ela também encontra esses problemas, porque ela trabalhou durante boa parte com esse modelo natural de mãe e pai. E agora a gente vai ter uma sociedade mais plural, a gente abre-se vendo que há outras perspectivas de família que não só essa. Então, vocês veem o que a gente pode pensar em comum nessas configurações e nessa maneira de entender a família. Primeiro, que tem-se a noção de que os sintomas da pessoa ou a personalidade da pessoa é construída na infância, sobretudo na família, tanto que isso vai gerar até alguns problemas, por exemplo, no autismo, a ideia de mãe geladeira, por exemplo, isso foi muito pesado. Muitas mães se sentiam culpadas, achando que o fato do filho ser autista foi a culpa dela por ter criado de determinada maneira. Outra teoria que tem aqui também, a teoria do apego. A teoria do apego é um exemplo de que todo o estilo da pessoa se apegar vem da criação, mas não só a criação materna, mas vem da criação que ela tem. Então, vocês veem que é uma centralidade e uma tentativa de fazer uma relação causa e efeito com o que a pessoa é lá com a infância dela, principalmente nesse espaço que é a família. E isso vem muito da noção de infância na modernidade. Por quê? Porque na modernidade, quando você cria a infância, você cria essa série de saberes disciplinares. Não só sobre a infância, mas a família, a escola, e por aí vai. Então, tenta-se estabelecer essas relações causais. Claro, eu não estou dizendo aqui que a infância não é importante, mas o que a gente pode pensar e questionar é essa noção tão fechada, às vezes, que aparece,
de passado, presente e futuro. Futuro, às vezes, nem entra. Então, é a ideia que a pessoa é formada na infância. A pessoa tem a formação toda dela na infância. Como eu disse, a gente sabe que a infância é importante, mas a pessoa passa pela vida dela. E outra, a infância acontece dentro de um contexto. A família está dentro de um contexto. Tanto que algumas teorias mais modernas em psicologia do desenvolvimento, eles abarcam isso. Vou dar um exemplo de Bronfenbrenner, que é a teoria ecológica do desenvolvimento, em que ele é uma teoria que não pensa mais o desenvolvimento, primeiro que não dá essa centralidade à infância, e vai colocar que existe todo um contexto, alguns níveis em que o desenvolvimento ocorre, desde o macro, que são as políticas dos países, até as políticas socioeconômicas, enfim, até o micro, que é a rede de relações na comunidade. Então, assim, é muito difícil você sustentar isso, primeiro porque a pessoa, ela não tem só a infância na vida dela. Sim, a infância, ela estrutura algumas coisas, perfeito, a gente pode, sim, por exemplo, até em termos biológicos, a entrada, por exemplo, na sexualidade, ela corre por volta de uns 10, 11 anos, apesar de hoje há casos de serem mais precoces. A sexualidade, eu falo do quê? Da primeira menstruação da menina, a menarca, é o surgimento dos pelos pubianos nos meninos, que seria a entrada na adolescência, o problema da adolescência é a saída. Sim, a gente tem alguns marcadores de estrutura, mas será que esses marcadores, por exemplo, marcam tanto a vida da pessoa assim, a ponto de determinar isso que é uma personalidade, entre aspas, e que também é um problema, porque se você faz isso, você está separando a pessoa do mundo, você está fazendo a separação entre pessoa e mundo, você está criando essa entidade que é o sujeito. Então, a psicologia, quando trabalha nessa crença no sujeito, ela está trabalhando com essa ideia de que existe algo dentro de mim que vai me determinar, vai determinar o que eu faço no mundo, que é o que a fenomenologia não entra. Né? A fenomenologia, ela é um rompimento com essa ideia. Além da fenomenologia, outra perspectiva que faz um rompimento é a comportamental, de maneiras diferentes. Mas a comportamental tem toda uma crítica para a ideia de mentalismo que o Skinner faz. Então, ou seja, a ideia é de que, olha, a infância ela é importante, mas não é nem tanto, no sentido de que a gente tem que olhar para a infância, mas não uma ideia tão linear. Essa é a ideia, assim, que a gente pode pensar. Então, vejam que a perspectiva de tempo é uma perspectiva linear e fechada. Não abre espaço para você pensar, por exemplo, que essas três questões, o tempo, ele, na verdade, ele flui. Mas não tem movimento nessa perspectiva. Por quê? Porque você vai ficar preso a situações passadas, o presente vai ser puramente a marca do passado, e o futuro, muitas vezes, são projetos por exemplo, as pessoas a propósito, algumas ideias, como se tivesse algo desse passado que te marcou e vai te guiar até o final. Por exemplo, como certas ideias de, por exemplo, propósito. Como se você tem que achar o seu propósito. É engraçado isso, porque o propósito é algo interior de você e que não pode achar uma entidade oculta que está lá dentro de você que vai determinar. Então, meu propósito é ser psicólogo, eu só não achei. Meu propósito, não. Isso é muito complicado de manter essa ideia, porque você vai ter que ir para a base da crença, que é da crença que existe uma entidade dentro de você. Então, esse é um problema da psicologia, ao meu ver, da psicologia moderna, que não anula, mas ela para poder manter algumas ideias, ela vai ter que se provar. Os números expressam, sim, mas isso também é uma crença, porque a crença é de que o número vai expressar uma qualidade. Isso é uma crença, porque, por exemplo, na natureza, você não tem duas coisas iguais. Então, os números, eles expressam aquilo que, uma crença de que ele vai expressar algo que é o psicológico. Mas, enfim, isso também seria uma outra conversa. Então, como pensar isso de maneira diferente, né? A gente vai entrando para a fenomenologia, e principalmente Russell. Por quê? Porque desde Russell, a fenomenologia, desculpa, dá uma atenção muito grande à temporalidade. É na temporalidade que torna possível a gente ter consciência das coisas, mas consciência aqui não é uma consciência interior, é uma consciência na relação com as coisas do mundo. É uma consciência que é um fluxo que é intencional no sentido de que nossa consciência é dirigida às coisas e é um fluxo também que é pré-reflexivo. A nossa tomada de consciência das coisas, ela é uma coisa que não passa pelo campo da reflexão,
Por exemplo, eu estou me relacionando aqui com vocês por um computador, isso é pré-reflexivo. Eu não reflito, por exemplo, o que é um computador. Eu chego e estou aqui agindo com vocês, porque para mim, dentro da minha relação com o mundo, isso aqui, esse objeto aqui que está me mostrando aqui, inclusive mostrando que quem está falando sou eu, tem uma relação que eu preciso constituir aí, tudo isso aqui acontece nessa relação da consciência e mundo, que ela não acontece dentro de mim, mas acontece em fluxo. Essa é a principal ideia do Russell. Uma das principais. A ideia de intencionalidade de que essa consciência é uma consciência que acontece sempre em fluxo. Ele, na época, fala isso principalmente para combater o que ele chamava de psicologismo, de que há uma entidade dentro de mim, e essa entidade dentro de mim, ela vai me determinar toda a consciência que eu tenho das coisas. Não, ele vai mudar essa noção de consciência. E para essa consciência que Russell fala, ela acontece na temporalidade. Por quê? Porque são três processos que acontecem, que eu chamo de retenção, apresentação. Protenção, desculpa, apresentação e retenção. Inclusive, se eu errado, depois eu conserto esse slide. Protenção, retenção, não seria retenção, seria síntese. Assim. Retenção, porque vou dar um exemplo com a música. Quando eu escuto uma música, a música é apresentada a mim. Ela é uma série de notas. Eu preciso reter o que vai daquilo que está apresentado para mim para fazer uma síntese do que eu estou escutando. Se eu for na música pura e simplesmente com as notas soltas, eu não tenho consciência dela. Então, eu preciso ter essa consciência do todo. Não é à toa que a Gestalt, a psicologia da Gestalt, ela tem uma influência direta do Russell, da fenomenologia. Por quê? Porque eu preciso ter consciência desse todo, eu preciso da temporalidade. Então, a temporalidade, isso que a gente vive com as coisas, isso que acontece muito, entre aspas, naturalmente, ela é pré-reflexiva. Eu não sinto a naturalidade. Eu não sinto, por exemplo, que para eu falar com vocês, aqui, eu tenho que reter, por exemplo, isso que eu estou numa aula, de acordo com o que está sendo apresentado agora, e fazendo a síntese disso tudo que eu falei. Tanto que quando a temporalidade é experienciada, isso pode resultar em algumas psicopatologias, dentro da psicopatologia fenomenológica. Então, por exemplo, quando você pega alguns casos de psicose, esquizofrenia, em que a pessoa ela fica numa vivência temporal, nesse presente esvaziado de sentido, isso está falando de uma temporalidade experienciada, porque há uma alteração nessa vivência de temporalidade. Há uma quebra nesse fluxo temporal, nesse contínuo, porque na fenomenologia o tempo é um contínuo, a temporalidade é um contínuo, é um fluxo. E a temporalidade também, a gente pode relacionar ela com a narrativa, porque quando eu estou falando da minha história de vida, falando quem eu sou, me apresentando, eu estou dentro desse fluxo contínuo, que permite até que eu tenha consciência disso que sou eu que acontece em fluxo, não acontece dentro de mim. Então, na fenomenologia, a gente não pensa como uma entidade, uma subjetividade interior que me determina. Porque tudo que eu sou depende desse fluxo de consciência. Depende da relação com as pessoas, depende do contexto em que eu vivo. Então, quando eu estou narrando, por exemplo, que eu sou assim, porque na minha infância meus pais se separaram, na verdade, o que eu estou fazendo não é pegando, não estou falando de fatos pré-estabelecidos. É um fato que meus pais se separaram, não é. Mas isso aqui é minha consciência desse fato que aconteceu lá atrás e da maneira como eu estou significando isso. Então, não é, por exemplo, a gente não vai trabalhar com fato, vai trabalhar com narrativa. Quando a pessoa, isso é uma coisa que eu falo até em supervisão, né? Olha, gente, isso que a pessoa está falando é a interpretação dela. Não quer dizer que a coisa aconteceu exatamente assim. O ser humano não se relaciona com as coisas a partir de fatos. A gente não fala isso. A gente não é, por exemplo, uma máquina, que nós não somos uma máquina em que a gente vai pegar as coisas e colocar através de fatos. Não é assim. Por exemplo, se eu for falar aqui, conversar com o Cleison de um fato que aconteceu ontem. Poxa, ontem eu fui num restaurante que eu gostei muito. Eu não vou dizer o fato, olha, eu pedi isso aqui. Não é assim, eu vou dizer, poxa, foi muito bom, o ambiente era agradável, poxa, eu não gostei. Então, vocês veem que isso, a temporalidade, quando aparece na narrativa das pessoas, não aparece através de fato.
ela aparece justamente através de experiência que ela tem, de narrativa mesmo. Então, a gente vai pensar na fenomenologia, aqui na clínica especificamente, primeiro nessas alterações da temporalidade experienciada, que vai sendo entrando na psicopatologia fenomenológica, e também da narrativa. A pessoa está, na verdade, narrando algo que é algo da experiência dela, dessa experiência, dessa consciência que acontece em fluxo. Então, a gente pode pensar, mudando aquela perspectiva linear, amando essa figura que passado, presente e futuro, nessa ideia de temporalidade, eles se interconectam, porque eles são um fluxo. É um fluxo da experiência da pessoa. Em que eu, por exemplo, quando eu vou escolher algo, o que está em jogo na minha escolha? Tanto que você pode até assistir no YouTube, a Adria, ela fez um seminário de clínica existencialista em que ela falou muito bem sobre isso, sobre a escolha, o método progressivo regressivo. É bem interessante, porque quando eu escolho algo, eu estou escolhendo algo na minha experiência de acordo com aquilo que eu já vivi, com a minha história de vida, de acordo com aquilo que se apresenta para mim e de acordo com aquilo que tem como possibilidade, do que eu posso ser dentro das possibilidades que me chamam no contexto. Então, por exemplo, eu não nasci para ser psicólogo, sempre falo isso, não é meu dom de vida, não é meu propósito, nunca foi isso. Em algum momento da minha vida, de acordo com a minha história, isso aqui me chamou, fez algum sentido e eu estou aqui até hoje. Mas não é meu propósito a psicologia. Não é isso que não guia a minha vida. Então, assim, mas dentro da minha história isso fez sentido. Então, para a gente entender, por exemplo, nos nossos pacientes, a rede de sentidos deles sobre as coisas, a gente vai ter que entender a história dele, como isso vai se construindo no dia a dia. Não é no só o passado. Sim, a gente tem situações marcantes, mas a gente isso vai se construindo na vivência dele, nas situações atuais, por isso que a gente tem que ver o contexto que ele está, e também as possibilidades que chamam ele, as possibilidades nessa relação com o mundo. Então, vamos supor que chega um paciente que a gente diga assim, olha, eu estou em dúvida se eu quero casar. Não sei se eu quero casar, estou em dúvida se eu caso ou se eu vou para a profissão, ou se eu quero seguir a minha vida profissional. Essa dúvida dele, dessas possibilidades que se colocam, só podem ser entendidas dentro de um contexto. Por quê? Porque dentro de um contexto, a gente tem um sentido hoje, uma rede referencial de sentido sobre o que é casamento, dentro do nosso contexto. Então, por exemplo, a gente tem uma influência judaico-cristã grande então, na nossa sociedade brasileira, então a gente tem, por exemplo, uma valorização em muitos segmentos da sociedade do casamento. Então, não é à toa, por exemplo, que a pessoa tem essa dúvida, porque ela está dentro de um contexto. Vamos supor que ela seja uma mulher e dentro do contexto dela, as pessoas a julguem, isso acontece por causa das relações de gênero que a gente tem, que diz assim, olha, você vai pensar na profissão, tudo bem, mas você tem que ter filho, tem que pensar nos seus filhos. Então, essa dúvida dela não é à toa, porque acontece dentro de um contexto, e acontece nas vivências da história dela. É uma família tradicional que ela vem, né? A qual contexto ela tem algumas ideias religiosas, às vezes a religião também tem algumas concepções religiosas que dão esse valor. Então, assim, tudo isso precisa ser olhado na história dela para entender, compreender esse campo de possibilidades ali que está na vivência dela. Então, passado, presente e futuro, na verdade, tudo isso se interconecta. Tanto que não dá nem para chamar passado, presente e futuro, porque eu acho que quando você chama isso, você ainda acaba separando. Eu acho que a gente, por isso que na fenomenologia eu acredito que a gente fala de temporalidade, porque não é essa separação tão, assim, linear, não há essa causa e efeito. E aí, passando por essa explicação, tudo a gente chega na das análises. Por quê? Porque na das análises, a gente tem autores que valorizam, sim, a história de vida, mas não nessa perspectiva causalista. Até porque a das análises ela tem um diálogo com a psicanálise. A gente não pode negar que há na das análises um diálogo grande com a psicanálise, até porque se você for pegar dois dos expoentes e fundadores delas, o Beuys e o Binswanger, eles vieram da psicanálise. O Beuys tiveram formação na psicanálise, e era o que tinha na época. Assim, era o que tinha disso que a gente chama de psicoterapia, apesar dessa, eu não vou entrar nesse debate se a psicanálise é ou não uma terapia, isso aí eu deixo para os psicanalistas da vida que vão fazer. Mas, assim, isso que a gente chama de psicoterapia só foi possível, se a gente for pensar, por causa do Freud, que criou a cura pela palavra. Então, assim,
há uma influência da psicanálise, há esse diálogo. Então, os autores vão, sim, dialogar com essa ideia do Freud de tentar ir na história de vida da pessoa. Há um diálogo a isso. Porém, em uma perspectiva diferente. Por quê? Porque, para Freud, a história de vida vai formar uma estrutura psíquica, principalmente na infância. O que que é o Édipo? O Édipo é toda a culturalização da pessoa, é a entrada da pessoa na cultura para Freud, para o Lacan também, na entrada na linguagem, enfim. Então, assim, para a psicanálise, o passado, a infância, vai dizer de uma estrutura psíquica, que está se atualizando, mas que tem as suas origens lá. Na fenomenologia, como a gente não trabalha com a ideia de estrutura psíquica, a gente vai ter que ver de outra maneira, e na das análise também. Então, muitas vezes a das análise faz um diálogo com essas ideias freudianas, principalmente. Por quê? Porque na das análises a gente adota uma postura compreensiva na das análises e na fenomenologia, de quê? De que tudo deve ser compreendido na vida da pessoa, em como ela age no mundo, ou seja, ela a rede de sentidos e significados que ela constrói na experiência dela na abertura de mundo. O que é a abertura de mundo? Para Heidegger, a ideia de Dasein, entendimento do ser humano enquanto Dasein, nós estamos abertos a sentidos e significados desse mundo, que é um mundo marcado pela historicidade, ou seja, é um mundo com sentidos e significados que são historicamente constituídos. Eu só posso falar para vocês aqui das análises, psicologia, psicopatologia, isso tudo, porque eu nasci aqui, nesse tempo. Porque se eu tivesse nascido, por exemplo, no século XIV, em qualquer lugar do mundo que fosse, não faria sentido eu falar de ser psicólogo, porque isso não existia essa profissão. Então, eu só posso aqui me colocar desse jeito para vocês, porque a gente está nesse tempo, eu nasci hoje, nesse tempo eu estou aqui em 2023. Ah, se eu tivesse nascido no Brasil em 1910, também seria totalmente diferente, porque não tinha a profissão de psicólogo estabelecida. Para ser psicólogo ou psicóloga, você tinha, era muitas vezes entendido como um ramo da medicina. Então, os primeiros psicólogos brasileiros foram geralmente médicos, médicas, que pegam algumas ideias que vêm da Europa, enfim, e também tem que vão levar ou para a educação ou para a área do trabalho. Então, assim, todos esses sentidos e significados, tudo que eu sou, vem desses direcionamentos que o mundo me dá. Então, é uma noção hermenêutica, que eu preciso, o que a gente interpreta, entre aspas? O que a gente vai na clínica pegar é esses sentidos e significados que são construídos nessa abertura, porque a pessoa vai entulhando uma série de sentidos e significados sobre as coisas, sentidos e significados sobre quem ela é, sobre o mundo e sobre os outros. Então, é uma perspectiva qualitativa e geográfica. A gente vai partir da pessoa dentro de um contexto. A gente não vai partir, por exemplo, da teoria para a pessoa, que é o que acontece muitas vezes na psicologia. Então, estilos parentais. Então, se a pessoa tem um tipo de personalidade, é porque ela teve um tipo de criação. Então, se é assim, eu tenho que descobrir o tipo de criação dela. Então, vejam que esse é um olhar que está muito mais voltado para a teoria do que para a vivência dela. É uma perspectiva quantitativa. Por quê? Porque eu parto da norma, eu parto de um padrão que eu considero muitas vezes universal para entender a pessoa. Aqui não, eu estou partindo dela e das vivências dela para entender quem está sendo ela. Então, essa é uma perspectiva compreensiva que a gente pensa na fenomenologia e na das análises. E aí, entrando em dois autores, que são, até chegando na parte final, fundamentais para entender. Né? Primeiro, o Binswanger, trazendo um pouquinho aqui para quem não conhece. Binswanger foi o criador das análises, o analítica do DASA, enfim. Ele foi um psiquiatra, ele estudou com Freud, foi amigo pessoal do Freud, e rompe com a psicanálise, porque para ele, para poder atender o paciente de acordo com o que o Freud dizia, ele tinha que cortar a pessoa e botar nos conceitos freudianos. E a partir daí ele começa a se basear na fenomenologia de Husserl e depois na das análises que ele pega do Heidegger para criar um método de investigação do que ele chamava de transtornos psíquicos, bem entre aspas esses psíquicos aqui. Então, assim, e como é que o Binswanger faz isso? Ele começa a criar um método de investigação a partir da história de vida da pessoa. Porque pegando até a noção de mundo, historicidade de Heidegger, tudo que a pessoa está sendo é construído nesse mundo.
Então, se é construído nesse mundo, eu vou ter que entender isso aqui na história de vida dela, vou ter que entender os projetos de mundo, os projetos de sentido, aquilo que ela faz, a maneira, por exemplo, o modo como ela se liga com as pessoas, se liga com as coisas. Então, para Binswanger, existem alguns nexos referenciais na história de vida da pessoa. Por que você vai pegar a história de vida da pessoa? Porque você vai ver que na experiência dela tem o que eles chamam de nexos referenciais. Nexos referenciais. E a partir, então, você vai investigar as modulações que acontecem na história de vida da pessoa. Que esse nexo de experiencial vai dizer do fio condutor do projeto de mundo dela. O projeto de mundo, basicamente, de uma forma bem pegando a ideia e simplificando, é esse modo como a pessoa se liga com os outros, se liga com as coisas, esse modo que ela vai construindo. É o projeto de mundo dela, que tem a ver com um certo campo de sentidos. Então, é assim que você vai investigar, e você vai ver isso na história de mundo. Tanto que, para Binswanger, a psicopatologia, o sofrimento acontece quando o projeto de mundo dela fica muito restrito a certos temas existenciais ou certas zonas da vida da pessoa. Não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui não é um seminário de psicopatologia, mas só para vocês entenderem um pouquinho do pensamento do Binswanger. Então, Binswanger, o método binswangeriano, quem quer trabalhar com Binswanger na clínica das áreas analíticas, é um método que dá muito valor à história de vida da pessoa. Mas não dá para pegar, não para pegar essa coisa da causa e efeito, não é isso. É a história de vida, porque na história de vida você vai vendo as modulações dela, você vai vendo os nexos referenciais, você vai descobrindo o projeto de mundo da pessoa junto com ela, e a partir daí você vai entendendo como ela se constrói dentro da existência e da realidade dela. Outra autora contemporânea, inclusive nós temos aqui uma grande referência no Brasil que trabalha com a Alice, que é o Cleison, ela está certificado lá pela Suíça, né, esqueci agora do GAD, a Alice Hudson, ela não é mais presidente, né, Cleison? Mas ela fundou o GAD, que é uma escola de das análises. O Cleison é um certificado lá, trabalhando nessa perspectiva pela própria Alice, né, que é uma autora contemporânea das análises, ainda está viva, está com seus 80 anos, tem produzido bastante. A Alice vai trabalhar, apesar dela a meu ver, na leitura que eu faço da obra dela, ela não dá centralidade, assim, no sentido, ela não chega a falar de forma tão explícita dessa história de vida quanto Binswanger, mas a história de vida importa na obra dela, por quê? Porque a Alice vai dizer que no nosso agir no mundo tem o que ela chama de inclusões pré-ontológicas. Ontológico, de forma bem breve também, isso aqui seria essa dimensão mais existencial da vida, dessa pré-determinação e abertura de sentido do ser humano. Então, na nossa vida, no dia a dia, a gente vai trazendo conclusões pré-ontológicas. Só que a gente se protege contra isso nos sentidos do mundo. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês, olha, bom dia, quero que você tenha um bom dia. Isso aqui é ontico e ontológico, porque ao mesmo tempo tem uma rede de sentidos aqui do mundo que diz, eu quero que você fique bem, mas é ontológico porque há a possibilidade de você não ter um bom dia, porque não tem como a gente controlar isso. Então, para Alice, a gente está sempre nessas inclusões pré-ontológicas. Só que existem pessoas que têm uma escuta particularmente aguçada para ela, tem uma sensibilidade para essa dimensão ontológica da existência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pessoa que ela diz assim, olha, eu tenho problemas de relacionamento porque eu nunca sei o que as pessoas vão achar de mim. Eu nunca sei, por exemplo, eu acho que as pessoas sempre vão me achar ruim, vão achar que eu sou incompetente. Então, quando a pessoa está dizendo isso, ela tem uma sensibilidade para a dimensão da liberdade do outro, que a Alice pega em Sartre nisso. O que a Alice está querendo dizer? Que o outro é livre. Ao mesmo tempo que eu sou livre, no sentido de que eu sou livre, minha liberdade não é como um bem supremo eterno, mas ontológica, no sentido de que eu escolho dentro das possibilidades que são apresentadas para mim no mundo, nesse mundo aqui. A minha liberdade de escolha. E quando eu escolho, na verdade, eu não escolho só por mim, eu escolho pelos outros também, porque minha escolha também pode servir de referência para os outros. Só que ao mesmo tempo que eu tenho isso, o outro também. E o outro pode fazer o que quer de mim. Então, quando a pessoa chega a isso na clínica, ela pode estar tendo uma escuta particularmente aguçada para essa dimensão da liberdade do outro, que é ontológica. E toda essa escuta não é como um bem eterno e supremo que ela vem
é construído na história de vida dela, porque na história de vida ela vai construindo um série de campo de sentidos. Então, a partir da ideia das análises da Alice, da ação clínica na Alice, a gente pode pensar que sim, a gente também vai trabalhar com história de vida, porque isso só vai ter sentido, essa escuta particularmente aguçada, na história de vida e no contexto dela. Senão não faz sentido. Não é que ela criou uma coisa assim, não é que ela nasceu, por exemplo, com uma personalidade assim, que fez ela ter a escuta particularmente aguçada. Dentro da história de vida dela, vão acontecendo situações em que a escuta dela vai se sensibilizando para aquilo ali. Então, a gente, quando vai trabalhar com a clínica da Alice, até porque a Alice ela tem uma leitura da psicanálise bem interessante também, você vai trabalhar com essa perspectiva de ver como essa escuta ela vai se construindo. E para concluir aqui, alguns pontos para a gente pensar e até trazer uma ideia nova aqui, como a gente pode ver a história de vida da pessoa na das análises, como das analistas a gente pode trabalhar, e também outras abordagens fenomenológicas. Né? É só fazendo um adendo aqui, que até no Brasil há essa confusão da fenomenologia. A fenomenologia, as psicoterapias existenciais são uma escola dentro das psicoterapias, e elas podem e tem várias abordagens dentro dela. E cada uma tem suas diferenças. Umas vão trabalhar mais, por exemplo, com Sartre, outras com Heidegger, e por aí vai. Então, primeiro que a história de vida é narrativa. Quando a pessoa chega para a gente e está falando algo, ela não está falando uma sucessão de fatos. Ela está falando da experiência dela, que só é possível por causa da temporalidade. Senão não seria possível. Então, a gente tem que ter consciência disso. Até porque, por causa de, eu acho, de uma certa leitura meio porca da psicanálise, que acontece muitas vezes na nossa formação, a gente quer encontrar fatos que causaram sintomas. E uma leitura porca da psicanálise e uma certa leitura das pseudopsicologias. E tem essa ideia de pseudopsicologias, que são teorias que dizem que hoje você sofre porque tem um trauma seu no passado. Essa ideia é uma ideia arcaica para a maioria das situações, tanto que a própria psicanálise, o Freud, que criou a teoria do trauma, ele com o tempo foi abandonando isso. Então, eu acho interessante hoje algumas pseudopsicologias irem com essa ideia de que é um trauma, enfim. E até pessoas que não, coisas que não são psicologias, assim, quererem resolver um trauma, uma coisa, enfim. Então, a história de vida é narrativa. Então, se a pessoa chega dizendo que a mãe dela não gosta dela, a gente tem que pensar que é uma interpretação dela da relação com a mãe. Não necessariamente a mãe não gosta dela, a gente nem tem como saber, porque o que a gente acessa na terapia são fatos, são dados secundários, não são dados primários. Eu não acessei a mãe dela para saber. Esse para mim, é um dos principais problemas hoje dos psicoterapeutas brasileiros, que o que eu mais vejo é certas interpretações enviesadas. Ah, você não pode ficar com ele porque ele não te valoriza. Ah, você não pode ficar porque vocês não têm um perfil cognitivo igual. Ah, você tem que entender que sua mãe ela é narcisista. Eu acho muito complicado os psicólogos e psicólogas falarem isso porque eles não sabem, eles não atenderam. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Eu não posso dizer que uma pessoa é narcisista porque eu não sei, eu não conheço. Seja lá o que for narcisista também, que isso aqui já tá virando um negócio assim que não tem uma definição muito certa do que é, mas enfim. Então eu não posso dizer que uma pessoa é narcisista, não posso dizer que ela não liga para ela, não posso falar nada disso. Por quê? Porque eu não a conheço. Isso é básico, é um erro assim básico que as pessoas. Eu acho que as pessoas fazem isso por causa muito mais pela querer dar conselho do que realmente serem terapeutas. Muitas vezes eu interpreto assim. E eu tenho visto isso muito, não só de pacientes que chegam até mim, mas também de histórias que eu vejo, às vezes até de alunos meus contando até da terapia deles. Então, assim, tanto que eu tenho até um cuidado na hora de falar, olha, é bom você ver com o seu terapeuta isso aqui. Mas, assim, a gente tem que entender que a gente tem acesso à fonte secundária, a uma fonte secundária. Isso que a pessoa me fala é a interpretação dela. Eu não sei exatamente se é assim. Eu não posso afirmar. Por exemplo, a terapia, quem for terapeuta de criança, hoje quem trabalha é a Camila. Eu já trabalhei muito, mas hoje eu não trabalho tanto. A Camila também trabalhou bastante. A gente aqui na rede tem um trabalho com crianças. A gente. Então, assim, por exemplo, se uma das grandes coisas que vai atender criança é fazer essa separação. Por quê? Porque os pais e as mães vão chegar e falar uma série de coisas. Não necessariamente o que os pais e as mães falam é o que a criança está vendo. Então, por exemplo, uma coisa clássica, pai e a mãe estão se separando e dizem assim, acho que ele está assim por causa da separação. Aí você vai ver a criança falando, não é a grande questão para ela, as questões delas são outras, não é a separação. Então, assim, a gente tem que fazer essa separação.
a gente tem que entender as histórias de vidas a partir da historicidade do contexto de vida da pessoa. Toda história de vida acontece dentro de um contexto, acontece dentro de um mundo dotado de sentidos e significados. E quando eu vou trabalhar com fenomenologia e com das análises, sim, eu preciso ter um conhecimento muito grande do mundo que eu vivo. Tá aí, por exemplo, porque a gente precisa, por exemplo, entender um pouco de gênero, questões LGBTQI+, questões de raça, questões de classe. Tem que entender, por exemplo, que nem os filmes de Hollywood não vão dizer da realidade brasileira. A gente precisa não se guiar por filmes de Hollywood. A gente precisa entender a realidade de onde a gente vive, entender o mundo do trabalho, quais são os modos de trabalho hoje, porque boa parte do que as pessoas chegam na clínica hoje tem a ver com os trabalhos dela. Então, qual é a modalidade de trabalho hoje? Como é que o mundo contemporâneo está entendendo o trabalho? Tanto que a gente precisa até de conhecimento de outras áreas, por exemplo. Tem muita gente que produz, por exemplo, quem aqui também que trabalha com isso, bem interessante, que tem terapias com pessoas LGBTQIA+. Existem autores, tanto fora da fenomenologia, que pensam, porque há questões ali que são específicas porque há na nossa sociedade um olhar sobre as sexualidades desviantes que não vão num padrão heterossexual. Então, a gente precisa entender isso, porque senão corre o risco da gente cometer violência na clínica. Por exemplo, atendendo pessoas pretas, isso é interessante. Eu moro em Salvador, que é a cidade mais preta fora da África, e que há uma quantidade, há um nível de racismo bem grande, né? Então, por exemplo, às vezes atendendo, as pessoas me diziam: eu me sinto perseguida, eu me sinto olhada quando eu vou nos lugares. Se eu quisesse fazer uma violência, uma interpretação porca e selvagem, eu dizia: essa pessoa tem uma psicopatologia. Eu vou ter que investigar, mas não, faz sentido, porque a gente tem aqui algum e vários exemplos de que uma pessoa branca entra numa loja, uma pessoa preta, a gente tem um olhar diferente. Ou senão a gente vai atender brasileiros e brasileiras que moram em outros lugares do mundo. Há, por exemplo, um contexto de xenofobia em vários lugares altos. Então, por exemplo, ser mulher fora do Brasil, com toda a imagem da brasileira, que é uma mulher fácil, uma mulher sensual. Então, muitas mulheres, quando você vai atender fora do Brasil solteiras, têm uma questão com a forma como elas são olhadas, porque cai esse olhar, muitas vezes, esse olhar erótico. E muitas vezes, por exemplo, para elas é muito difícil marcar encontros quando elas moram em alguns países e com homens estrangeiros. Por quê? Porque eles já vão com a conotação sexual e não necessariamente o que ela quer. Mas já vão, ela é brasileira, ela é fácil. Então, oba que hoje ela vai transar comigo. Não necessariamente. Ela pode não querer. Então, assim, a gente tem que, eu falei dessas realidades todas para entender que tudo isso é construído. A gente precisa entender disso. E aí, existem, assim, três conceitos trazendo aqui, no final, que podem ajudar. Primeiro, a ideia de modulações de fio condutor, lá do Ginswanger, a escuta particularmente aguçada da Alice, que eu trouxe também. Acho que outra ideia também bem interessante, que o Thomas Fuchs retorna. Thomas Fuchs é um dos principais psicopatólogos do mundo hoje, e ele é um dos principais autores da psicopatologia fenomenológica. Ele pega a cadeira do Jaspers, que tem uma importância fundamental na história da psicopatologia, foi o cara que tirou, foi um dos responsáveis, o principal, por tirar a psicopatologia da medicina e colocar como uma ciência autônoma. Então, hoje, a gente, na psicologia, estuda a psicopatologia muito também por causa do Jaspers, porque até o Jaspers, a psicopatologia era um ramo da medicina e psiquiatria. Ele trabalha com o Fuchs, ele é da cadeira, a cátedra lá que o Jaspers tinha. Então, ele é um cara hoje, assim, para fazer isso lá na Alemanha, tem que ser um cara muito respeitado, né? Então, o que o Jaspers vai trazer com a ideia de situações limites? Que há situações da vida da pessoa que vão aumentando, muito parecido com a ideia da Alice, a sensibilidade dela para questões existenciais. Ele até faz uma distinção bem interessante com o trauma, porque no trauma, ou bem ou mal, a pessoa contorna aquilo ali, foi traumático. Então, eu bati um carro, foi traumático, teve um acidente, mas depois, vou contornar. Já nas situações limites, por exemplo, vamos supor que torne-se uma questão existencial para mim, que aquilo ali, eu comece a ter um medo de que eu posso morrer. Então, ali é uma situação
limite, porque vai colocar as pessoas no limite da existência delas, vai colocar elas em contato direto com situações existenciais. E, então, para concluir aqui, essa pincelada de algumas ideias sobre história de vida, a ideia é que a gente entenda que, quando a gente trabalha com fenomenologia e das análises, a gente vai tentar fugir de uma postura subjetivista, de achar que a infância forma o ser humano. Isso aqui é, como eu disse, isso é uma ideia um pouco complexa, ela tem alguns problemas lógicos nela, sem querer negar a importância da história de vida, até da infância também. Até porque, como eu falei para vocês, na modernidade a gente dá uma ideia para a infância. Então, até isso, a gente tem que pensar na infância, dessa ideia da infância também por causa disso, né? Porque a infância é um período, um marco dentro da modernidade, há uma ideia de infância. Então, a gente não vai fugir um pouco vai fugir dessa ideia e tentar trabalhar numa perspectiva compreensiva, qualitativa, de que a coisa o importante é aquilo que se apresenta para a gente, aquilo que se apresenta enquanto possibilidade na relação terapêutica com a pessoa. Então é isso, gente. Aqui são os meus contatos, quem quiser também, tem os contatos da rede também, aqui, quem quiser entrar em contato. Eu não coloquei as referências nos slides, quem quiser eu posso mandar depois também, só entrar em contato comigo, preferencialmente pelo Instagram, onde eu consigo responder. O WhatsApp, eu confesso que eu tenho usado mais para pacientes, afim, supervisão também, então, se vocês quiserem, podem me mandar um e-mail, WhatsApp, que eu mando as referências para vocês. Então, acho que é isso. Eu vou passar para o Cleison para ele dar alguns avisos e depois a gente vai abrir para perguntas, caso vocês queiram. Fico esperando as perguntas de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre. Bem, gente, então, para a gente avançar aqui com algumas questões, aí acho que enquanto o Clécio ele também libera o microfone para quando daqui a pouco a gente abrir para perguntas e aí quem quiser fazer, né, a pergunta falando, né, ao invés de escrever. Eu queria rapidamente falar um pouco sobre, deixa eu só colocar aqui rapidinho, um segundinho. Vou falar aqui rapidinho sobre a formação das análises. Estou abrindo aqui um material. Bem, como eu havia falado no início, né, eu sou coordenador pedagógico aqui da Rede Existências, e aí, né, quem nos acompanha há mais tempo, né, sabe que nós somos uma escola de formação em fenomenologia existencial, de modo geral, e nossas atividades, elas são voltadas para isso, né, como eu havia comentado no início. E aí, no próximo sábado, dia 1º, apesar de ser, né, comumente conhecido como dia da mentira, né, mas não é uma mentira que a gente vai começar as aulas, né, elas vão começar na próxima semana, no sábado, a gente vai começar a formação das análises. E um dos objetivos do seminário, né, das análises e das duas atividades que a gente tem aqui é apresentar as nossas atividades da rede. Né? Então, a gente está aqui estendendo o convite para quem tiver interesse, né? Então, eu vou falar bem rapidinho de algumas questões do curso. Então, é uma formação, né? Então, por ser uma formação, ele é um curso mais aprofundado de das análises. Ele é um curso que dura mais tempo de das análises, vai durar boa parte do nosso primeiro semestre. E por ser mais aprofundado e por ser mais demorado, tem uma certa periodicidade, né? Então, a gente vai começar o primeiro módulo semana que vem. Eu vou falar um pouquinho de cada módulo agora também. E aí, depois, né, as aulas, elas são quinzenais. Tá? Elas vão ser quinzenais. E esse módulo, os módulos têm divisões, né? Como se a gente tivesse uma primeira parte que é mais filosófica, para a gente poder ter contato com as bases filosóficas das análises, e depois, né, os módulos de psicoterapia e supervisão, né? Como vocês conseguem ver aí, né, o horário da aula é de manhã e à tarde, né, são 3 horas de aula de manhã, 3 horas de aula à tarde, no horário de Brasília, e todas as atividades são
sempre aos sábados, tá? E aí o que acontece? Tem uma particularidade das aulas que, se você quiser, né, se inscrever e ter o certificado da formação como um todo, você precisa se inscrever no curso todo. Mas se eu quiser só assistir algumas aulas, Cleison, eu posso? Pode. Pode assistir alguns módulos sem nenhum problema, mas isso não vai, né, gerar um certificado da formação como um todo, né? As inscrições para os módulos avulsos vão estar acontecendo normalmente, caso você só queira assistir um ou outro módulo, mas se você quiser, né, ter o certificado de formação, aí é o curso todo. E aí, depois de começar as aulas, né, não vai existir mais a possibilidade de se inscrever no curso todo, né? Vai ser simplesmente com módulos avulsos. E aí eu acho que uma coisa que é importante, né, de falar da formação, sem falsa modéstia, tá, gente? Assim, não tem por que ter isso. De fato, é uma formação muito, muito boa, no sentido de que não há em nenhum lugar do nosso país, né, um curso que oferte uma formação em datas análise do modo como a gente constrói, né? Então, essa formação, ela é uma formação que apresenta o panorama geral da datas análise, e nesse sentido a gente consegue fazer um passeio por todas as análises, como a gente vai ver agora, e conhecê-la de fato, né, no campo teórico e no campo prático, né? E realmente não tem sendo ofertado em nenhuma outra instituição. Eu vou falar bem rápido aqui sobre algumas questões da formação, né, para a gente poder passar. Bem, como eu havia citado, né, a formação ela tem aí 9 módulos, né, que são módulos de base de filosofia e módulos voltados para terapia, e vão ter 3 supervisões, né? Cada supervisão dessa, como a gente vai ver daqui a pouco, ela é focada, né, ela tem um foco, né? Ela não é uma supervisão solta, né? Ela tem um foco, e esse foco daqui a pouco eu vou explicar também um pouquinho. Os módulos teóricos, eles são todos gravados, e depois eles são disponibilizados e vão ficar disponíveis durante o período de 30 dias para os alunos inscritos. As supervisões, elas não são gravadas, tá? Por motivos de sigilo ético, tá? E de sigilo profissional, né? Então, infelizmente, né? Cleiton, eu me inscrevi e perdi a supervisão. Realmente não tem como assistir depois, porque ela não vai ser gravada. Os módulos teóricos são gravados. Falando um pouco dos módulos, né, específicos, na próxima semana a gente tem o módulo 1. O módulo 1 vai ser ministrado pela Débora, pela professora doutora Débora Guimarães, e por mim. A Débora vai dar aula pelo período da manhã, ela vai apresentar as bases filosóficas das análises, e de tarde eu vou fazer uma introdução ao que seria das análises, né, como a gente pode definir das análises. O módulo 2, que vai acontecer no dia 15 de abril, vai ser um módulo todo sobre as bases de ser e tempo, e vai ser um módulo ministrado pelo professor Marco Casanova, que, sem sombra de dúvida, é a maior referência de Heidegger que tem no país hoje em dia, e a gente tem o privilégio de poder ter aula com ele nesse módulo. Depois, a gente tem um módulo sobre os seminários de Isólico, que vai ser ministrado por mim também, e claro, né, quando a gente olha historicamente, o seminário de Zólico acontece assim, já com a das análises já iniciada, né, mas a gente acha importante dar esse salto para depois voltar para o início, porque Zólico é um livro muito importante para o desenvolvimento das análises, porque em Zólico a gente vê o Heidegger pensando possibilidade de uma terapia e possibilidade de psicopatologia. Então, nesse módulo, a primeira parte, né, que é a parte da manhã, eu passo ali por temas gerais do seminário de Isônico, para a gente poder saber exatamente o que se trata dos seminários, e na parte da tarde a gente vai falar diretamente de terapia e de psicopatologia, tal como Heidegger refletiu durante esses seminários. Depois do módulo 4, é um módulo que a gente já entra na questão da prática clínica, da psicoterapia. Esse módulo, a gente vê um pouco de bases gerais de terapia e da aplicação do método fenomenológico na terapia. Vai ser um módulo ministrado pela professora Rafaela e pela professora Camila, que é membro aqui da rede. A Rafaela já foi nossa aluna aqui em várias atividades. Ela é uma professora, é uma psicóloga que trabalha no Nordeste do país, e vem fazendo um trabalho muito interessante, assim, da aplicação do método fenomenológico na terapia. Então, ela vai estar aqui ministrando parte do módulo para a gente nesse dia.
Depois, no módulo 5, a gente vê um pouco da aplicação da psicanálise, das análises e também do método sartriano, né, das possibilidades de aplicação desse método dentro das análises. E aí a parte da psicanálise que vai ser ministrada vai ser pela psicanalista Amanda Zanetti, que tem uma trajetória dentro da fenomenologia e hoje, né, trabalha especificamente com psicanálise e por conta dessa trajetória ela faz uma grande contribuição ao nosso curso, né? Além do mais, né, como o Clécio falou algumas vezes, não há como negar que a das análises tem uma relação com a psicanálise, então a gente precisa situar essa relação também e, ao mesmo tempo, né, poder pensar como que Sartre pode contribuir na discussão das áreas analíticas. E aí, quem vai ministrar esse módulo é a Adria. Né? Lá no nosso canal do YouTube, inclusive, já está o seminário que a Adria deu, onde ela fala um pouco sobre terapia e método sartriano. Né? Lá está o seminário gravado, né, disponível para quem quiser assistir. Inclusive, o link foi colocado aí no chat. Depois a gente entra nos módulos mais específicos ainda. Né? A gente vai ter um módulo sobre das análises de Binswanger, vai ser um dia inteiro sobre Binswanger, sobre seus principais conceitos, a aplicação da psicopatologia na terapia, vai ser ministrado pelo Clécio, né, que está aqui com a gente. Depois, a gente tem um módulo sobre Mehrdad Boyce, né, onde a gente também vai ver um pouco sobre a teoria, sobre a terapia e a psicopatologia de Boyce. Vai ser ministrado pelo Alexandre Yamaguchi, que é um professor e das analistas lá de São Paulo, onde ele tem completado a tese dele de doutorado sobre questões relativas ao trabalho do Boyce. E o módulo 8 vai ser um módulo sobre Alice Rothschild-Kunz, também sobre terapia e psicopatologia, ministrado por mim, nesse caso, onde a gente vai ver, né, o dia todo, assim, os principais conceitos da Alice, como que ela pensa terapia, como que ela pensa neurose, por que nós adoecemos neuroticamente, e é um módulo que, né, faz bem essa entrada. Né, como o Clécio falou, né, eu trabalho especificamente com a das análises da Alice, e então quem me conhece, quem me acompanha já sabe disso, e a gente está, inclusive, com inscrições abertas para o grupo de supervisão, para quem tiver interesse em fazer supervisão em das análises, especificamente a partir da perspectiva da Alice, né? Então, isso é um ponto importante também de situar. Depois disso, a gente tem aí um módulo final, digamos assim, de avaliação de caso clínico em das análises, ministrado por mim, pelo Clécio, onde a gente apresenta, né, algumas formas, digamos assim, de avaliar caso clínico, né, de quais são os elementos que a gente pode adotar para analisar um caso, entender uma demanda, investigar uma demanda, que isso é uma coisa que pouco se fala em fenomenologia no Brasil, né, mas a gente pode pensar maneiras mais protocolares, digamos assim, de avaliar caso clínico. Né, o Clécio tem feito um trabalho muito interessante sobre essa questão, né, de fazer pesquisa em psicoterapia, de desenvolver instrumentos que possam ajudar a gente a entender como que o paciente experimenta certas coisas, de manejar determinadas questões. Então, inclusive, nas nossas supervisões, a gente tem utilizado alguns instrumentos para organizar o entendimento sobre o conflito de um paciente, né, a dinâmica do conflito de um paciente. E então a gente tem trabalhado e discutido um pouco disso nesse módulo, né? E aí aqui tem um trabalho final, e aqui a gente abre um parêntese. Existem duas formas de receber o certificado da formação. A primeira forma é, você participa de todas as supervisões ao vivo. Ah, mas eu preciso trazer um caso clínico? Não necessariamente. É importante você estar na supervisão, participando da supervisão, tanto trazendo um caso ou como ouvinte. Participou das 3 supervisões, você vai ganhar o certificado. Se você não conseguir participar, você tem a possibilidade de entregar um trabalho final, que tem uma data de entrega, que é a análise de um caso clínico. Né? Depois, os alunos inscritos recebem um modelo de avaliação de caso clínico, e eles fazem um trabalho em cima desse modelo, e tem aí um prazo para entregar. E aí, nesse caso, né, a pessoa pode receber o certificado dessa outra forma também. Em relação às supervisões, né, nós vamos ofertar aí 3 supervisões, também aos sábados, pelo período da manhã. Como eu falei, as supervisões não vão ser gravadas, e essas supervisões elas são interessantes por alguns motivos. O primeiro é que cada supervisão vai ser focada na visão de um autor de das análises, né? Então, por exemplo, no primeiro,
na primeira supervisão, a gente vai discutir os casos clínicos dos alunos a partir do que o Binswang propõe. E aí depois, né, a partir do que o Boris propõe, e depois a partir do que a Alice vai propor também. Né? Então, essa supervisão, inicialmente, assim, é muito importante, porque a gente acha importante ter uma formação em psicoterapia, onde haja espaço de supervisão, onde a gente pode discutir os casos, ajudar os alunos a desenvolver esse raciocínio das analítico, na aplicação do entendimento de um conflito do paciente, e, ao mesmo tempo, a gente acha muito importante ter espaços onde haja a discussão sobre o que eu faço frente a esse caso, como manejar essa demanda, como que eu levo isso para o meu trabalho enquanto psicoterapeuta, como eu manejo essa situação. E então tudo isso, né, precisa de alguma forma ser considerado e ter esses espaços, né, que, de novo, aquilo que eu falei no início do seminário hoje, agora de manhã, né, provavelmente todo mundo aqui que trabalha com fenomenologia existencial já deve ter tido essa crise, né, de, tá, e agora, o que eu faço? Eu conheço bastante, eu sei da teoria, mas e agora, o que eu faço? Né? E aqui na rede a gente tem ofertado esses espaços onde a gente discute diretamente isso. E pensa ideias juntos, pensa protocolos, pensa instrumentos que possam, de alguma forma, ajudar em relação a essa questão. Bem, de modo geral, é isso, a formação, né? Em relação a valores, nós temos a possibilidade de pagar a formação numa parcela única, mas também tem a possibilidade de você pagar em mensalidade, né? São 4 mensalidades, um valor de matrícula e outras 3 mensalidades, mas essas informações todas, elas estão lá no nosso site, né? Então, lá tem tanto a questão dos valores, como se inscrever, como fazer pagamento, né? Tá tudo lá no nosso site. E caso, né, vocês tenham alguma dúvida em relação à formação, né, também está o espaço aqui aberto para quem quiser perguntar, e acho que era isso, né, em relação à apresentação da formação. Os microfones estão liberados, acho que a gente pode interromper a gravação, né? Porque, assim, agora esse seminário é para o YouTube e a gente não libera, inclusive, as perguntas também por isso, né? Para não a imagem de vocês não aparecer, enfim, a gente tem cuidado um pouco com isso. A gente vai... E aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem, né? Eu vou parar aqui a gravação. E aí, gente, vocês têm perguntas, algo que vocês queiram comentar?